Oeste com elas em entrevista. Recebemos agora a educadora, a doutora Guiomar Namo, né? É esse o Namo? Ah, é Namo, né? Namo de Melo. A senhora tem alguma origem oriental, né? É. Acertei? Dei um chute aqui e foi gol? Meu pai era chinês. Ah, chinês, que interessante. Guiomar Namo de Melo, para falar sobre assuntos diversos relacionados a um dos mais importantes setores do país, o ensino nas escolas públicas e privadas. Deixa eu dar esse bom dia, então, oficial. Bem-vinda ao Oeste. Muito obrigada, muito obrigada. Sou fã da Oeste, vejo quase tudo que eu posso. Ah, que legal, que alegria nossa saber disso também, viu? A recíproca meu Deus, a recíproca é verdadeira. A gente é fã do trabalho da senhora há muito tempo já que a gente conversa e acompanha o conteúdo que a senhora disponibiliza para tentar trazê-la aqui para conversar com a gente sobre esse tema. A princípio, quais deveriam ser as principais metas do nosso Ministério da Educação? Olha, considerando o ponto em que nós estamos, olhando as avaliações e o desempenho das crianças, eu acho que o Brasil inteiro deveria ter uma única meta: aprendizagem. Sabe, porque nós precisamos fazer com que essas crianças avancem ao longo do ensino fundamental. Não estamos conseguindo. Os dados de alfabetização são muito insatisfatórios. Quase metade das nossas crianças não estão alfabetizadas no final do segundo ano, certo? Que é já um momento em que pode ser que elas não estejam totalmente consolidadas, mas o processo de alfabetização já deveria ter acontecido. E sem esta base, sem você poder ter, desde a infância, este estímulo de linguagem, de saber, de entender as coisas, de pensar, não avança ao longo da escola básica, certo? O Brasil tem uma escolaridade obrigatória de 14 anos. 14 anos é bastante tempo. Muito tempo. Certo? É um período longo. E esse período longo deveria ser ao máximo aproveitado. Depois de 14 anos, digamos assim, nas mãos do sistema de ensino, os nossos jovens saem, no final do ensino médio, ainda muito mal preparados. Quer dizer, se você pega a avaliação do PISA, que já é não de alfabetização, mas é do processo mais velho, você vai ver que a avaliação internacional, o PISA é uma avaliação feita pela Organização dos Estados, Organização Econômica e de Desenvolvimento do Internacional. Essa avaliação, que é uma avaliação muito importante, os nossos alunos estão muito mal colocados. Mas se você olhar também aqui, não considerando os padrões internacionais, quer dizer, na própria avaliação feita aqui, os nossos jovens de ensino médio têm uma formação de matemática muito insatisfatória. Então, tudo isso nos leva a crer que as crianças não estão aprendendo. Se as crianças estão aprendendo, nós precisamos ensinar. É tão simples quanto isso. Eu não estou colocando essa coisa de um modo muito simples, quase rasteiro, porque nós precisamos tomar consciência disso. Todo brasileiro tem que tomar consciência disso, certo? Que o ensino é meio, a aprendizagem é fim, e nós precisamos buscar aprendizagem. E nenhuma criança pode ficar para trás. Veja, nós temos 14 anos. Então, se você conseguir que essa criança progrida 14 anos, mesmo que elas vão em ritmo diferente, algumas demoram mais, outras avançam melhor, mesmo que o ritmo seja diferente, nenhuma pode ficar para trás, sabe? Quer dizer, não pode ter volta, então não tem como dizer, não passou de ano. Passou de ano, desculpa, todo mundo passa de ano, todo mundo passa. Agora, vamos passar de 2025 e 2026. Toda criança passa de ano. O problema é saber o que ela aprendeu ao longo desse ano que ela ficou na escola, né? E se ela não aprendeu nada, alguma coisa está errada. Tem muita coisa errada, né, doutora? Aproveitando aqui, acho que uma das coisas que mais me chocam é saber que menos de 10% dos nossos alunos, menos de 1 em cada 10, terminam esses 14 anos do fundamental e eles não sabem o que é 10%. Exatamente por isso, porque a gente tem boa parte deles, a grande maioria, 7 em cada 10, leem um texto
e não conseguem interpretar o que está ali, textos básicos. E isso me deixa muito triste. Você falou, mas independe dos testes internacionais, porque os daqui mostram a mesma coisa, mostram essa mesma... mas o que eu falo é que a gente está muito para trás do resto do mundo e essa distância só aumenta. Então, a minha questão é a seguinte: os recursos gastos com educação se multiplicaram nas últimas décadas, se multiplicaram, né, em volumes imensos, e ao mesmo tempo em que a qualidade não mexeu nada. O resto do mundo voou em relação à educação e a gente ficou absolutamente para trás. Ou seja, isso me diz que não é uma questão de falta de recursos, mas como eles são utilizados. Eu fiz aqui, quando eu analisei a cidade de São Paulo, eu fiquei deprimida, né, em saber que a maior parte dos nossos alunos com 10 anos, tem muita criança com 10 anos que ainda não aprendeu a ler e escrever. Então isso é bastante chocante. E eu descobri também, que me deixou bastante chocada, que escolas públicas aqui na cidade de São Paulo custam mais do que a média das escolas privadas. Eu fiquei chocada de saber que uma mensalidade média de escolas particulares, hoje aqui na cidade, ela consegue ser menor do que das escolas públicas, que não ensinam nada. Então a minha pergunta é essa: será que esse foco, e eu vejo agora o PNE e tudo, é sempre mais recurso, mais recurso, mais recurso, sindicalista, mais recurso, mas ninguém tem esse foco, né, na qualidade? Quando que a gente vira essa chave e se tem experiências do que a gente faz? É o método de alfabetização? O que a gente pode mudar, aprender com essa experiência internacional e adotar aqui? Olha, você, na verdade, se você pegar do ponto de vista a pedagogia, o que ela te diz? Não é só uma questão de método. Os métodos são importantes, mas é muito a questão da formação do professor. Quando o professor é bem formado, às vezes com material pobre ou com poucas condições, ele consegue trabalhar e manter um vínculo com o aluno e fazer com que o conhecimento, este vínculo, sirva para o aluno ter acesso ao conhecimento. E essa questão é uma questão muito séria. Por quê? Porque nós não estamos colocando na sala de aula o melhor dos nossos alunos, que vão para o ensino superior. Quem vai para as licenciaturas para ser professor é a pior nota do Enem. São as pessoas de nível socioeconômico menor e a pior nota do Enem. Ou seja, os nossos professores, os pedagogos, são aqueles que tiram a menor nota no Enem, no vestibular, são os piores. Exatamente. Então, com isto, você tem duas situações. Você não pode jogar fora essas pessoas porque elas estão entrando na faculdade. Apesar de tudo, são pessoas que fizeram muito sacrifício para chegar no primeiro ano do ensino superior. Elas vêm vindo aí aos percalços, certo? Então, essa gente precisa de apoio. Essa gente precisa de trabalho sistemático com eles. E, além disso, você tem que, no longo prazo, mudar o curso de formação. Certo? O curso de formação de professores precisa focalizar na aprendizagem dos alunos, precisa ter um foco muito maior na didática, no modo de ensinar, no domínio do conteúdo a ser ensinado, do que nas grandes filosofias e ideias da educação. São importantes as filosofias? São. Mas elas são, digamos assim, um pano de fundo. Você não usa a filosofia diretamente na sala de aula. O que você usa na sala de aula é o que esse aluno precisa, o que precisa ser ensinado e como esse aluno pode aprender. Né? E se ele não aprende de um jeito, você precisa inventar um outro. E existem formas. O bom professor improvisa. O bom professor não é que ele improvisa no sentido pejorativo. Ele vai adaptando a sua ação aos alunos. Então, essa pessoa, mulher ou homem, que vai para dar aula no ensino básico, ela vai ser exigida demais. Por quê? Porque nós temos... Alfabetizar não é uma coisa trivial, é uma coisa importante, envolve técnica, envolve metodologia, mas não... Eu fujo um pouco dessa discussão, só serve uma metodologia, sabe? Serve a metodologia que o professor domina e consegue trabalhar melhor. Né? E, além disso, esse professor vai ser, hoje, demandado de coisas muito mais sérias. Nós estamos vivendo um mundo onde o adolescente tem depressão, onde você vê a escola sendo
violentada de uma série de maneiras, onde você vê as questões de violência entre as crianças, muito séria. Com certeza, muita gente viu essa série Adolescência que passou, quer dizer, ela é bem um retrato, apesar de não ser no Brasil, ela é muito o retrato do que está acontecendo com a adolescência hoje. Então nós temos, sempre a adolescência foi uma fase problemática. Quem já criou filhos Por sabe... natureza. Quem já criou filhos sabe que a adolescência é realmente a porta do inferno, muitas vezes, para a família, não é? Você precisa ter uma enorme paciência, insistência, persistência, porque o adolescente vai resistir, ele vai querer se rebelar. E você, como pai ou como professor, a sua missão é trazer esse adolescente para ele entender um propósito de vida, seja na escola, seja na família, seja em qualquer outro ambiente que ele vai atuar. E essa posição é uma posição difícil. Então, esse professor que no início precisa dominar uma técnica para ensinar a ler e escrever, no final da escolaridade, o outro professor, ele vai ter que enfrentar esse clima de hoje, né? E esse adolescente, não adianta você proibir. Eu acho que proibir é pior, né? Eu tenho muita, eu não digo que eu desaprovo, mas eu olho com muita dificuldade esse negócio de proibir o uso do celular na escola, sabe? Porque o adolescente encontra um outro modo de fazer isso. Eu soube agora que na Austrália o ministro, não sei se ele já fez ou já, não sei se vocês estão sabendo, se ele já aprovou ou vai aprovar uma lei que proíbe o uso de redes sociais até os 16 anos. Pelo menos os celulares já estão, né, proibidos. Seria esse acesso também a redes sociais? Inclusive, a gente tem aqui vídeo que mostra uma professora sendo agredida, essa matéria, a professora é agredida por estudantes no DF após impedir o uso do celular em sala de aula. Muito também triste essa falta de respeito por parte de grande parte de alunos com os educadores, com os professores, violência entre alunos, o tal do bullying e essa discussão dos celulares agora. As redes sociais distraem bastante. Pois é. E você tem condição de impedir, de proibir que um adolescente tenha acesso às redes sociais? Muito você não tem. difícil. Você nem como pai, nem como escola, proibir de uma maneira geral, né? Então, nós vamos ter que conviver. Ele vai entrar nesse ambiente. O que você precisa, por exemplo, na escola? Criar espaços para você discutir isto e vai acontecer o conflito, vai acontecer o bullying e você vai ter que lidar com isso. Então, não é só o professor, o gestor da educação básica também vai ter que fazer esse tipo de coisa. Paula? Doutora, semana passada eu vi uma matéria muito impressionante no qual uma professora foi agredida pelo aluno e depois os pais desse aluno foram também agredir a professora, espancaram a professora porque ela estava exigindo que o aluno fizesse a lição de casa. Então, isso demonstra que o problema também não é só os professores, não é só o método, também tem a educação dos pais, de alguns pais que tem algum tipo de problema que precisa evoluir. Como que esses pais veem toda essa situação da educação brasileira? Como que pais que estão preocupados, eles podem intervir e ajudar o seu filho a enfrentar essa educação ruim que nós temos? Eu acho que a família tem que estar na escola. Esse caso da professora que acabou sendo espancada pelos próprios pais, eu acho muito sério, mas na verdade ele é meio um ponto fora da curva, certo? O que você tem é uma falta de diálogo muito grande entre escola e família. Então você precisa ter, na escola, você precisa ter horários, você precisa ter espaços, tempos e espaços onde os pais se façam presentes. Informar a família, sobretudo na educação pública, isso é fundamental, mas na escola particular também. Se uma das regras do bom ensino é você começar dizendo para o aluno o que ele vai aprender, qual é a nossa meta, o que nós estamos querendo ensinar hoje, também essa regra vale para a família. Você precisa dizer, não, obviamente não todo dia, mas em alguns momentos cruciais do ano letivo, reunir a família e dizer, olha, nossas metas de aprendizagem são estas, nós queremos que os alunos cheguem aqui e precisamos da ajuda de vocês,
certo? Trazer a família Trazer a família para a escola, abrir esse espaço de diálogo. Vão acontecer esses incidentes? Vão. Por quê? Porque a nossa sociedade está permeada de violência, sabe? Quer dizer, a violência acontece em todos os espaços sociais. Ela vai se manifestar na escola. A escola não é uma coisa isolada. A escola está dentro da sociedade e tudo que está na sociedade acaba afetando a escola, né? não é? Então, esse pai, provavelmente, ele é desse grupo de gente que está violenta, que está querendo agredir todo mundo. Está acontecendo isso, e não é só no Brasil, é o mundo inteiro que está assim. Ô, doutora Guiomar, a senhora, a gente nem apresentou direito aqui todo o currículo, até porque segura aí o tamanho do currículo e o peso do currículo da doutora Guiomar, mas a senhora também teve já participação em política, né, desde muito cedo, dos anos 60, a senhora foi secretária municipal de educação, teve participação no UNE, deputada estadual de 87 a 91, tô certa aqui nas informações, dentre muitas outras passagens importantes que já teve no setor da educação, mas aí eu entro no ponto militância nas escolas, a mistura, a entrada da política ali pela voz de professores para alunos que ainda estão formando opiniões, muitas vezes divergem daquela opinião dos pais em casa. E aí queria também essa semana uma influencer, atriz, falou que colocou o filho na escola pública e ela tem muito dinheiro. Então virou comentário, né? Ah, é que tem dinheiro e pôs na escola pública. Por que a escola pública é tão mal vista? Quando será que isso pode mudar? E essa militância, o quanto afeta o aprendizado? Olha, essa foi uma das coisas que afetou muito a educação pública, sobretudo, mas também a privada no Brasil. Por quê? Porque essa ideologia da esquerda, essa ideologia que depois se travestiu com o tempo nessa ideologia da identidade, não é? A questão identitária, que atualmente são chamadas também de ideologia woke, não é? Tudo isto penetrou muito pelas universidades e pela formação de professor, chegou na escola. Além de, obviamente, chegar pelos pais, muitas vezes, né? Mas há uma hegemonia, eu diria assim, da visão socialista, da visão da esquerda, digamos assim, de um modo geral, nas universidades. E isto contamina, obviamente, pela influência da universidade, pela importância da formação de professores, isso contamina a escola básica, certo? Com certeza. E muitos deles que são militantes na própria escola básica, certo? Que fazem da docência, muitas vezes, não só, eles até podem ser bons professores, mas além disso fazem da docência um espaço de militância, de proselitismo, digamos assim, político. E esse proselitismo, em geral, veio pela esquerda. Né? Então, houve, de fato, uma ideologização grande quando você vê que, por exemplo, muita gente é contra as escolas cívico-militares, é o pessoal da esquerda que é, porque você... É uma boa? Pode ser uma boa? Os pais estão satisfeitíssimos, os alunos aprendem, veja só. Disciplina. Uma disciplina. Não sei se é só disciplina, eu acho que é a gestão, a gestão da escola de um modo geral, certo? A escola tem que ser um lugar organizado, um lugar onde as rotinas sejam assumidas pelas pessoas e, sobretudo, um lugar onde os adultos estejam comprometidos com cada criança e com todas as crianças. O compromisso que você assume quando você entra na educação é um compromisso muito sério, sabe? Quer dizer, a gente até deveria ter um modo de dizer, olha, essa é uma área que vai exigir de você uma parcela do teu coração. Uma dedicação muito intensa. E isso não quer dizer um mimimi, entendeu? Não é disso que eu estou falando. Vai exigir um compromisso que vai levar o seu coração abalado. Tá? Quer dizer, veja, uma pessoa como eu, que estou há 45, quase 50 anos trabalhando nessa área, quando eu olho os resultados do PISA, da nossa avaliação internacional, Fica acabado. Eu realmente penso, puxa, o que eu estive fazendo aqui? Sabe? Então, você precisa de uma injeção de ânimo para dizer, olha, porque meu coração está nessa área, eu não conseguiria nem mudar. Tentei, uma década, 2 décadas atrás, até tentei, né?
como quando fui deputado estadual, certo? Quer dizer... E não deu. Como deputado estadual, eu era um peixe fora d'água ali, certo? Remava contra a maré. Não só remava contra a maré. Eu me sentia sozinha, essa é a verdade. É uma solidão para você entrar num lugar desse, tendo a formação que eu tive, tipo de coisa que eu tive. E coincidiu, obviamente, com greve, com um monte de coisa que afetou muito todos os deputados, não só a mim, e os professores, esse sindicalismo feroz que o Brasil teve na área de professores. E que domina muito da nossa política, né? Domina muito e vem pela mesma, digamos assim... Ideológica. Pela mesma corrente que eu estava falando. Vem primeiro pela universidade. Quer dizer, a universidade brasileira é muito comprometida com a ideologia da esquerda. Sobretudo nas áreas de humanas, na área... E na pedagogia, demais. Né? Demais, não é? Então... Isto faz com que essa ideologia acabe chegando. Né? E hoje ela, obviamente, depois de que, evidente, o marxismo teve que se reinventar, né? E se reinventou nesta forma de uma ideologia identitária, né? E que é uma coisa muito complicada hoje de lidar. Professora, a minha questão é... Tem duas coisas que eu queria ouvir a sua opinião. Uma delas é sobre parcerias público-privadas. Eu visitei aqui o Liceu Coração de Jesus, que era uma escola que ia fechar ali no meio da Cracolândia e acabou fazendo uma parceria com a prefeitura, se manteve aberta, administrada pelos salesianos, e eu fiquei encantada. Não só eu, mas todos os pais foram bater na prefeitura pedindo para que tenha mais séries, porque realmente eles ficaram, né, muito bem impressionados. Que está dando muito certo. E isso deu muito certo mundo afora. Só que aqui no Brasil a gente vê aí muita gente da política, né, que diz defender a educação, que no fundo é contra esse projeto. Então eu queria ouvir você sobre isso. E o que eu vejo dessas parcerias que é muito importante? Porque tem uma questão que as pessoas não se dão conta, que é a estabilidade do professor. Aliás, de todo funcionário público. Como é que a gente faz para que a criança aprenda? Tem que ter metas claras de aprendizagem. E se elas não forem cumpridas, a gente tem vários casos também de professores que fazem bullying. Eu tenho uma história aqui no interior de São Paulo de uma diretora de uma escola que tentou tirar um professor que fazia bullying com as crianças com 5 processos e ela não conseguia tirar. Então, assim, se a gente tivesse metas e elas não sendo cumpridas, a pessoa fosse mandado embora para trazer outro que queira, né? Isso acontece no setor privado. Então, no setor privado, por que a educação é muito melhor na escola privada do que na escola pública? Porque ela tem dono. Porque ela tem dono, exato. O gestor, se não funcionar, ele é mandado embora. O professor, se não estiver dando certo, é mandado embora. Por que é um tabu no Brasil se falar disso? Você está dizendo, na verdade, na educação, o olho do dono engorda o boi, certo? Que é um ditado que se aplica em outras... É verdade, quer dizer, quando você vê como é que você pode transformar este olho, não é? Este olho que tem que ser o do gestor, que não é o dono da escola, é o compromisso, certo? Ele não é o dono da escola, mas ele é o dono da aprendizagem daquelas crianças. E ele precisa estar envolvido com elas. Se não atingir a meta, ele tem que responder. Você vê, nós estamos agora na beira de discutir o Plano Nacional de Educação, né? Nós precisamos que no Plano Nacional, além das metas, além das estratégias, se diga quem é encarregado disso e o que precisa. Como e é que a penalidade se não for cumprido, né? Como é que ele pode, qual é a palavra que não existe no Brasil? Accountability, né? Quer dizer, como é a responsabilização, que é o melhor modo de traduzir accountability, como é que nós vamos responsabilizar e cobrar as pessoas se as metas não forem atingidas. Eu sei que a Letícia Jacinto esteve aqui e essa é uma das coisas que ela bate muito no caso do Plano Nacional de Educação. Por exemplo, o exemplo que você me deu do recurso público que aumentou e a criança não aprende. Eu tive uma reunião com o pessoal do Tribunal de Contas de toda a América Latina. Esta era uma das perguntas que eles estavam fazendo, dizendo assim, talvez a gente tenha que fazer mais do que simplesmente auditar contabilmente as contas do governo. Nós temos que ver o que está acontecendo na aplicação desse dinheiro. Fiscalizar. Porque o Tribunal de Contas da União
tem isto em mente, estejam certas. Lá no Tribunal de Contas tem perguntas deste tipo que você me fez. O recurso aumentou ao longo dos anos, se você olhar que o recurso aumentou, e as crianças não aprenderam. Quer dizer, vão querer 10% agora no Plano Nacional, 10% do... A gente já está em a média da OCDE de gastos em relação à nossa não, meta. 10% é a mais. A gente vai para 10%, vai ser o maior do mundo. Mas ninguém diz o que nós vamos fazer com esses 10%. É só mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Não é? 10%, eu sempre fui contra esse negócio de estabelecer 10, 7, 8, quer dizer, precisa gastar o quanto for necessário e precisa gastar mais com a educação? Precisa, mas não sei se é 10%. Não é? É muito difícil você, sabe, aí é militância, é pura militância. Tem que estabelecer uma meta e ficar batendo nesse martelo. 10% do PIB, 10% do PIB. Isso vira o quê? Vira cartaz de militância, não é? Isso não é meta séria, na minha opinião, certo? Meta séria é dizer o quanto você precisa, como que eu vou prestar contas disso. Quanto eu preciso aprender, né? E a meta tem que ser a aprendizagem do aluno. A meta é a aprendizagem do aluno. Alcançado. Como eu falei, a gente começou hoje falando, quer dizer, qual é o nosso problema? O nosso problema é que as crianças não aprendem. E nós damos muita atenção para o ensino, certo? Nós damos muita atenção para o fato do professor, não é que a gente dá atenção para o professor, porque falta atenção para ele, certo? Mas a gente dá atenção para o ato de ensinar e a gente esquece que nós temos que ter método de aprendizagem. Sobre as parcerias público-privadas, um bom assunto que você levantou ontem, a Prefeitura de São Paulo inaugurou a primeira parceria público-privada, além daquela que você visitou, que é uma coisa que aconteceu um pouco assim, o destino que fez aquilo, né? Porque é uma escola que é linda, que estava morrendo por causa da localização, e a Prefeitura foi lá e ressuscitou essa escola. Ontem foi inaugurado o CEL Rei Pelé, não sei se vocês viram, né? Esse CEL Rei Pelé, o CEL é o Centro de Educação Unificado, né? Que tem de tudo, na verdade são complexos de educação, ali tem uma escola, mas além de escola tem teatro, tem quadra de esportes, enfim, tem uma série de outros recursos, né? E este CEL vai ser administrado por uma... Parceria, que coisa boa. Por uma parceria. E eu tenho certeza que essas metas vão acontecer mais ainda na Prefeitura, porque o próprio prefeito Ricardo Nunes, quando foi eleito, se comprometeu com o atual secretário, Fernando Padula, né, meu amigo, inclusive, que o Fernando Padula e ele iriam pegar as piores escolas de São Paulo e estabelecer metas como a do colégio que você visitou. Foi a demanda que eu fiz ao prefeito ao apoiá-lo publicamente, aliás. Muito bom, muito bom. Então estamos todos afinados. Estamos todos alinhados. Quer dizer, é muito boa essa ideia. Ontem estávamos discutindo isso no Conselho Municipal de Educação. A maioria das pessoas são favoráveis, mas tem pessoas que dizem, eu tenho medo, porque... Sabe, não sei. Mas do jeito que tá, dá para piorar. Tipo, tá com medo de uma coisa que já tá tão ruim. Esse perigo, né? Doutora Guiomar, gostaria muito que a senhora desse uma olhada depois, se possível, no chat. Muitos comentários relacionados à nossa entrevista. Pessoal adorando a senhora, participação, conteúdo que a senhora traz, falando, sou professora, sei como que é lá no chão da escola que a coisa acontece. Então, muito obrigada por ter vindo. O nosso tempo se esgotou. Já fica um convite para voltar outras vezes. É muito querida aqui na casa. Doutora Guiomar Namô de Mello. Isso. Muito bonito o nome, viu? Gostamos de saber da origem também. Muito obrigada. E eu agradeço muito a oportunidade dessa audiência tão qualificada que vocês têm. Isso é uma uma oportunidade de ouro para quem gosta de estar falando para as pessoas ouvirem. Que bom. Porque aqui eu sei que é uma audiência que escuta, porque eu sou a audiência das coisas da... É uma audiência qualificada. Eu sou membro dessa audiência qualificada. Que honra nossa.